Hoje, como é o culto dos jovens, nós vamos ler então um pouquinho de Eclesiastes, né? Lá no capítulo 3. E nós vamos, nessa noite, como é noite de culto dos jovens, sei que o Senhor está aqui. Nessa noite, então, peça a Deus que te transporte você para além do limite da razão. Amém. Porque nós temos que estar assim, sempre no limite, para que nós possamos viver o sobrenatural do nosso Deus, que tem poder, que tem glória, que tem tudo, maravilhas para nós. Já achou? Então tá, nós vamos ler lá no capítulo 3, a palavra do Senhor é bem assim, vem do 1 até o 14, mas nós temos que ler bem para nós entender o que é um tempo para tudo na nossa vida. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, de curar, de se alegrar, de chorar. Então, aqui é um tempo para tudo. Então, nós vamos passar um pouquinho isso aqui, porque é um tempo... Pode sentar. Então, lá no 9, fala assim, o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto pessoas que trabalham, e mesmo assim ainda não usufruem do que trabalham, do que ganham. Tem muitas pessoas que são endividadas, que vivem em dificuldades, mas eu quero passar essa noite a provisão sobrenatural do Senhor. O Senhor quer que Jesus nos ensina que nós temos que crer nele, o sobrenatural do Senhor, porque se nós vivemos com Cristo e Cristo vive em nós, então nós temos que viver no espiritual do Senhor. Para nós termos isso, lá como aqui eu já falei em Eclesiastes, é tempo para tudo. Tudo que Jesus nos ensina é confiar nos recursos, não confiar nos recursos humanos, e sim apoiar-se na provisão de Deus. Deus opera em eventos, que nem hoje. Hoje é um evento. Nós temos fazendo um culto a Ele, um culto de adoração, de palavra, de oração, de clamar. Nós temos que fazer algo para chamar a atenção do nosso Senhor, para que Ele possa derramar unção nessa noite sobre nós. Amém. Glória a Deus. Então, dele, então, acontece, se nós adorarmos o Senhor de todo o nosso coração, de nós nos entregarmos na noite, nessa noite, como eu disse, que nós temos que pedir para o Senhor nos levar com Ele além, né, no espiritual dele. Nós somos carne e osso, mas o nosso espírito é de Deus. Se nós formos assim, não digo programar, mas ensinar ele a servir ao Senhor, seguir ao Senhor, escutar a voz do Senhor, nós temos tudo de Deus. Então nós temos assim também, lá em Mateus 17, que fala lá do sobrenatural, do milagre sobrenatural, né, que o imposto lá do templo, o Senhor Jesus perguntou para Pedro se ele tinha que pagar o imposto lá, né, a palavra é bem conhecida, e ele fala lá, então, se tem que pagar, então vamos pagar para a gente não ofender essas pessoas, né? Daí o Senhor Jesus fala assim, então vai lá, para não ofender essa gente, vai lá no lago, joga um anzol e puxe primeiro o peixe que você fisgar, na boca dele você encontrará uma moeda. Então vai e pague o seu imposto, o seu e o meu. Isso aí, e Pedro creu no sobrenatural, porque isso aí é um milagre, né? Ele fez aquilo na hora. E se nós puxarmos o sobrenatural do Senhor, nós oramos, nós buscamos, nós clamamos, nós podemos fazer a nossa atitude de ir buscar
o que nós precisamos no material, que o mais o sobrenatural do Senhor vem e abençoa, e nós conseguimos o que nós precisamos, que é a nossa cura, a nossa finança, o nosso emocional, os nossos problemas familiares, assim, um problema individual que a gente tem também, que só o Senhor conhece. Se nós quisermos saber mais de Deus, sabedoria, ter dons do Espírito Santo, se nós queremos, nós temos que pedir isso. E o Senhor nos dá, porque Ele quer que nós todos vivemos em abundância. Nós temos que trabalhar na nossa terra, nós temos que plantar, tempo de plantar, regar e colher. Nós temos que usufruir do que nós plantamos. Ele quer que nós vivamos bem, que nós comemos, nós bebemos daquilo que nós trabalhamos. Não ficar endividado ou pedindo para os outros as coisas quando a gente precisa. Nós temos que ter o nosso ganho, né? Que o Senhor abençoa. E se nós temos mais para repartir para quem precisa, estamos aí. A gente tem que fazer a nossa parte também. E também tem... se nós precisarmos ganhar tudo isso de Deus, nós temos que estar em espírito, porque se nós não formos do espírito, nós não ganhamos nada de Deus. Nada. Não vem aqui, eu não creio que em Deus ou não estou conectado com o Espírito Santo do Senhor, nós não vamos ganhar nada do Senhor se nós pedirmos relaxadamente, vamos dizer, nós temos que pedir corretamente. Tudo que nós temos que pedir corretamente, sem manuseio, sem troca. Eu te agrado, Deus, com louvor para que tu me dê isso. Senhor, hoje eu faço um jejum para que tu me dê isso. Não é, a gente não barganha com o nosso Senhor. Nós temos que chamar a atenção dele com a nossa boa ação, com o nosso bom caminhar, imitando o Senhor Jesus. Nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus, para que nós possamos ir além do limite da razão, para que nós possamos ganhar, obter esse presente do Senhor. Todos os dias, Ele nos agrada com a nossa vida, com a nossa saúde, com a provisão da nossa comida, do nosso bem-estar, do nosso trabalho, do nosso lar, no convívio com os irmãos aqui na igreja. Isso tudo são presentes do Senhor. Que se nós não estamos bem com Deus, nada acontece. Também tem aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2:14, fala aqui, como eu falei agora. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode atendê-los. Essas verdades que a gente pensa que são puras, tem sentido dela, só pode ser atendido de modo espiritual. Só o cristão que vive em espírito vai entender que o espiritual do Senhor. Tudo já aconteceu. Nós recebemos o que já aconteceu. Então nós recebemos o acontecido do Senhor, porque vai acontecer. Nós temos sempre que pensar que já aconteceu. Porque nós temos que elevar a nossa mente no Espírito de Deus para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. Eu tenho até um testemunho sobre isso. Que a gente precisava, né, de manutenção na casa e nós precisávamos de um dinheiro extra. Uma noite eu estava lendo ali a Bíblia de noite, que eu gosto de ler a Bíblia sempre à noite, que é mais, que não tem, não tira a atenção da gente. Daí eu parei com o meu serviço da casa, daí eu tenho mais tempo para ficar só lendo a Bíblia. E é mais sossegado, é mais fresquinho, é mais silencioso. E aí eu lendo ali, e o Espírito Santo do Senhor disse assim: jogue um anzol no mar. E eu não entendi, eu fui dormir, né? E aquela palavra não me saía da minha cabeça, e eu levantei de novo, fui procurar.
Daí é onde está lá em Mateus, né? Que eu li há pouco. Que nós temos que ter atitude. Se nós queremos algo de Deus, nós temos que ter nossa atitude. Nossa atitude é ser merecedor de que nós precisamos. O Senhor nos abençoa, nos agracia com tudo de bom que Ele tem para o ser humano, Ele nos dá, mas nós temos que ser merecedores. E a nossa atitude é ter aquele tete com o nosso Senhor, nos santificar diariamente, viver na palavra, né? Às vezes nós somos pecadores, claro, nós somos falhos, nem sempre a gente está certinho, mas se nós pedimos perdão para o nosso Senhor, Ele nos perdoa e nos derrama as bênçãos que nós tanto pedimos. E daí foi dentro dessa palavra que eu entendi que nós temos que ter atitude, né? Jogar o anzol no mar como Pedro fez. Não tinha o dinheiro para pagar o tal do imposto lá. Então Jesus mandou ele lá fazer aquele ato, né? Foi lá e conseguiu uma dracma, né? Que se diz, para pagar o imposto. Então isso aí é um milagre, é uma provisão milagrosa daquele instante. E se nós precisarmos dessa provisão, que o Senhor nos coloque no milagre que nós precisamos na nossa finança, na nossa saúde, na nossa harmonia familiar, no nosso trabalho, nós temos que ter essas atitudes com o Senhor. Nós temos que viver para o Senhor, chamar a atenção dEle, dele ver que nós somos aquelas pessoas capazes, porque Ele não nos colocou aqui no mundo, porque nós somos capazes de ser pessoas boas. Porque quando Ele se sacrificou lá na cruz, Ele teve certeza de que Ele morreu por pessoas capazes de melhorar, né? Nós éramos pessoas ruins, né? Pecadores, que não tinham mais jeito, mas o Senhor Jesus derramou seu sangue por mim, por ti, porque Ele sabe que nós somos capazes de ser melhores do que nós somos. Então nós temos que procurar ser pessoas boas, pessoas amáveis, agradáveis às pessoas, amar nosso marido, nossos filhos, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, ajudar com uma palavra boa, de ânimo. E muitas vezes a gente é machucado, a gente é magoado, mas a gente tem que ser mais atento a essas coisas, ouvir mais, porque não é retrucando ou falando palavras de baixo escalão ou falando coisas que depois a gente se arrepende, porque a palavra do Senhor mesmo diz que a nossa boca é santa, como também amaldiçoa. Então a gente tem que ser tardio no falar, mais ouvinte, né? E às vezes a gente ouve coisas e às vezes o silêncio, né? É mais proveitoso de não magoar a outra pessoa. Eu sempre fui desse tipo, eu sempre fui muito magoada, às vezes me sentia magoada para não magoar outra pessoa, para não responder à altura da outra pessoa. Então, isso é coisa que eu tenho comigo. E o Senhor Jesus se agrada disso, porque se a gente começar a atropelar outra pessoa com palavras vãs, palavras chulas, palavras ofensivas, que depois a gente vai se arrepender, e palavras às vezes até que ofendem os ouvidos do nosso Deus. Porque se nós queremos estar ligados ao Senhor, nós temos que cuidar o que a gente fala. A gente convida o Espírito Santo para morar com a gente. Nosso Deus está na nossa casa, está no controle da nossa vida familiar, da nossa vida conjugal, do nosso trabalho doméstico. Então, o nosso Deus está aqui, então nós temos que cuidar tudo que a gente fala, que a gente faz.
nos atos, não é só em palavras, é no modo de agir também, ofende o Senhor. Então nós temos que prestar bem atenção para nós recebermos o espiritual do Senhor, as bênçãos que Ele tem, esses presentes que Ele tem, porque isso aí são presentes, porque nós aqui não temos nada, mas de Deus vem tudo que é bom, e é duradouro, e é para sempre. Tudo que nós recebemos do Senhor é para sempre. A nossa vida é eterna, nossos bens, quando nós pedimos para o Senhor, Ele nos dá e não tira. Então tudo que Ele nos dá são coisas eternas. Então nós temos que ser sempre agradáveis ao nosso Deus. E esse tempo de tudo que está aqui em Eclesiastes, nós temos um tempo de plantar, um tempo de colher, nós já passamos um tempo de chorar, passamos um tempo de abraçar, de se afastar, nós temos um tempo de morrer também, nós temos um tempo de chorar pelo nosso familiar. E tudo é tempo que o Senhor nos dá. Mas nós temos que levar tudo ao seu tempo e esperar no Senhor, que nem tudo fica para sempre. Tudo que nós passamos, ou que nós desperdiçamos, ou que nós passamos adiante, ou que nós repartimos, tudo nós temos benefícios, não aqui, mas lá. O Senhor guarda os nossos bons feitos aqui, para que nós possamos um dia morar no céu. O Senhor quer pessoas corretas, pessoas boas de coração, que manuseiam suas mãos para coisas boas, né? Então, esse tempo aqui que é um tempo para tudo, que nem diz aqui em Eclesiastes, são atividades, né, que nós temos todos os dias para que nós possamos viver, né? Não, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, não é tudo flor, não é tudo perfume. Nós somos pessoas, nós estamos passando uma trajetória de vida aqui, porque a nossa vida aqui é uma passagem, mas esses tempos que o Senhor nos dá, tempo de sofrer antes de conhecê-lo, tempo de chorar antes de conhecê-lo, mas mesmo depois que a gente conhece o Senhor Jesus, a gente chora também, a gente passa necessidade, mas nunca deixando de amar o Senhor nosso Deus, porque Ele nos ama mesmo pobres, mesmo sem emprego, mesmo chorando, mesmo triste, mesmo alegre, o Senhor nos ama. Então é um amor imensurável, um amor que Ele nos ama de qualquer jeito. E qualquer coisa que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, nós conseguimos, porque o limite que nós temos aqui com o Senhor, Ele não nos limita a ter as coisas. Nós temos que ter o limite do espiritual do Senhor. O que quer dizer? Nós temos que procurar conhecer o Senhor Jesus e ter o Espírito Santo conosco. No momento que a gente vive em espírito com o Senhor, as coisas são fáceis para nós. Não que a gente é diferenciado de outras pessoas, porque o Senhor ama a humanidade, pecador, gordo, magro, o cristão, mas como o Senhor nos escolheu, nos retirou lá do amontoados do mundo, o Senhor nos recolheu para Ele, nos identificamos com o nosso Senhor Jesus, então nós somos pessoas diferenciadas, nós somos diferentes porque nós somos de Jesus. Então por isso que nós somos mais abençoados, porque daí nós sabemos do que o Senhor é capaz de fazer por nós quando nós pedimos, quando nós clamamos, quando nós louvamos a Ele. Por isso nós temos que sempre chamar a atenção, fazer o melhor para Ele, porque Ele é um Deus poderoso, um Deus que é dono de tudo, e nunca esquecendo que quando o Senhor age, Ele age em eventos como aqui neste momento. Esse evento aqui é um evento espiritual, porque tem várias
cabeças, vários corações, várias almas, tudo num intuito só, buscando o Senhor Jesus. É um evento, então é um ciclo de bênçãos. Aqui o Senhor derrama as bênçãos de cura, bênçãos de libertação, bênção para nossas finanças, para nossa família, para nossa saúde, pelo nosso cônjuge, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério. Tudo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, o Senhor faz. E é neste momento nós temos que aproveitar os eventos aonde nós temos que nos entregar direto com o Senhor para que Ele possa derramar o que Ele tem para nós. Amém? Então, eu tenho essa palavra, não é muito longa, mas é o que eu tinha para passar para a igreja. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade.